Olá, Marilyn Jane, saudações de Vancouver. Aqui é o Gabriel do Fluent ASAP. Para quem não me conhece, eu moro no Canadá há 15 anos e hoje eu queria falar sobre um tema muito interessante, talvez um pouco até controverso, sobre diferenças culturais e também a percepção dos gringos em relação às brasileiras e brasileiros, ok? Começando com as brasileiras, existe essa ideia que o gringo, que muitos gringos, assim, canadenses, americanos e também de outros países, europeus, sei lá, vai ter uma percepção da brasileira, que vai ver a brasileira como, assim, será que é garota de programa, adora sexo, que é, assim, super liberal, né, fácil de pegar? Será que essa visão, essa percepção é real? Eu diria que sim e não, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, pelo seguinte, logicamente vai ter a porção mais burra da população norte-americana, os gringos mais burros vão cair por esta percepção das brasileiras, vão achar que as brasileiras são fáceis. Mas na realidade, assim, muita gente que eu conheço aqui, e muita gente mesmo, eu vejo isso, a percepção da camada da população mais inteligente no Canadá e nos Estados Unidos tem uma percepção diferente da brasileira. Eles veem a mulher brasileira como bonita, sexy, e também eles adoram o sotaque das brasileiras quando elas falam inglês. E isso é a mais pura realidade. Logicamente vai ter um idiota, um outro, que vai achar que a brasileira é fácil, ok? Mas eu acho, assim, que também vai ter esse tipo de gente em qualquer lugar do mundo. Mas também, logicamente, existe muita gente que sabe, por exemplo, que o Brasil é um país muito católico e que em muitos aspectos vai ser mais conservador do que o Canadá ou os Estados Unidos. Então, isso é a mais pura verdade. Os gringos acham a mulher brasileira linda, sexy e gostam do sotaque delas, ok? Então, tá aí. Uma outra coisa que eu queria discutir é o seguinte, a percepção que as gringas têm sobre o homem brasileiro. E eu vou começar com uma história sobre uma garota que eu conheci em Paris, em 2014. Eu comecei a bater o papo com uma loira, ela era de Nova York, americana, e ela perguntou, de onde você é? E eu falei, eu sou brasileiro e eu moro no Canadá. E ela falou, nossa, brasileiro, será que eu vou ter que sair correndo também? Eu falei, como é que é? E ela me disse, eu vou te contar uma história, assim, uma hora atrás, eu comecei a bater o papo com um brasileiro que parecia bacana, e do nada o cara tentou agarrar e beijar a garota norte-americana que saiu correndo. Ela teve que sair correndo do cara, do brasileiro. E essa foi a percepção dela em relação... Logicamente, tinha acabado de acontecer, né? Então, eu acho importante lembrar a todos que nós estamos representando o nosso país lá fora, né? Quando a gente viaja e tudo mais. E, logicamente, eu não vou generalizar. Não vai ser todo brasileiro que vai fazer isso. Vai ter muito brasileiro com muito sucesso com as gringas, de todos os países. E, logicamente, tem muito brasileiro que sabe flertar e sabe chegar nas garotas e tudo mais. Porém, uma coisa também que eu observei em Las Vegas, que eu fiz uns amigos brasileiros, eu saí com eles e tudo mais, é a tendência do brasileiro em chegar já agarrando a garota e tentando beijar a gringa. E isso, às vezes, pode dar certo e às vezes pode dar muito errado, ok? Porque, vamos pôr dessa maneira, o homem brasileiro tem uma vantagem sobre os norte-americanos, porque o brasileiro tem mais coragem na hora de chegar nas garotas e tudo mais. E norte-americano é geralmente um pouco mais tímido. Isso é uma vantagem, porém também pode ser uma desvantagem. Porque a norte-americana, a gringa, geralmente vai ter, assim, um nível de interesse, de curiosidade, vai querer conversar com um brasileiro, muitas vezes vai ter um interesse romântico também no brasileiro, porém, muitos brasileiros chegam muito agressivamente em cima.
vão, vão já abraçando, vão pegando a gringa. E também, uma coisa muito importante a ser observada é o seguinte: se alguém chega já apertando, agarrando a gringa, isso pode ser sexual assault. É um crime. Se a garota quiser se sentir muito, muito desconfortável, ela simplesmente pode ir na polícia e isso pode levar ao brasileiro ser deportado do Canadá ou dos Estados Unidos. E quando isso, se alguém é deportado, pode nem pisar mais no país no futuro. Eu não sou advogado, não sei exatamente como isso funciona, mas infelizmente acontece. Então, o que eu diria? Eu diria, assim, para o brasileiro, seja confiante, seja quem você é, porém, use o bom senso e também seja um pouco mais cauteloso ao chegar nas gringas, porque, logicamente, elas com certeza devem ter interesse, porém, assim, né, a gente tem que ter um bom senso aí, especialmente no exterior. Porque vocês, meus amigos, estão representando a nossa nação. Então, estas são os meus pensamentos, né? E espero que vocês gostem. E, e tá aí. Um grande beijo e um abraço. Saudações de Vancouver.